todos, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a essa live excepcional entre Brasil e Portugal. Eu vou pedir para quem também vive no Brasil e onde me formei, para quem é brasileiro aqui, eu me formei com a Gabriele Walter, que na altura fazia parte do AD Brasil, que é uma grande referência na ecoterapia no Brasil, e sou pioneira por receber o Ed Keller César Evangelista, psicodramatista, pioneiro do Brasil, no Brasil é psicodrama com cavalos, um tipo de intervenção que desconhecemos na Península em Franca, exatamente, possui sua própria instância com cavalos, onde são feitas formações. Uma longa conversa que poderia ter demorado ainda mais tempo, e na qual nós demos conta que temos, na realidade, experiências bastante similares, mesmo não praticando as mesmas áreas de intervenção terapêuticas com cavalos. Então, Edi, seja bem-vindo. Muito Como está? obrigado. Eu já caí aqui, acho que umas duas vezes, não sei se vocês viram. Agora entrou um profissional do Zoom, da plataforma, dizendo que estavam tentando derrubar. É mole? Meu Deus. Muito bom, vamos lá. Se Eu não escutei tudo que você falou, Nathalie, mas escutei uma parte e fiquei, primeiramente, queria agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado. Falei nas redes sociais, uma alegria imensa, né? Nós nos conhecemos em outubro e foi muito legal a forma que nós nos conhecemos, né? Foi um preparo. E aí, quando a gente se encontrou e começamos a alinhar o que a gente acredita, o que a gente gosta, o que é importante, acabou gerando algumas horas de conversa e não acabaram, né? Desde então, a gente vem trocando e falando muito sobre a importância desse olhar profissional, ético, enfim. Então, estou muito feliz. É uma live internacional. Eu sei que tem pessoas aqui de todos os lugares, alguns lugares do mundo, né? Até vou pedir para que vocês no chat coloquem lá, né, a cidade e o país que vocês estão, até para a gente ter uma noção com quem que nós estamos falando e aonde. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos. A Inês, que eu estive na quinta dela. Estou vendo aqui alguns alunos nossos, psicodramatistas já. Muito bom. Obrigado, Nathalie, de coração, pelo convite e pela coragem da gente olhar para um novo modelo de trabalho com os cavalos, né? Eu acho que é isso que é o nosso desafio, eu acho que é a nossa missão, nosso propósito. Sim, vamos tentar, porque o cenário está um pouco complexo neste momento, nesta fase, né? De um lado, mostra que, de facto, temos a sorte que, no espaço de 20 anos, isso cresceu muito no mundo inteiro, e agora os desafios não são os mesmos que 20 anos atrás, obviamente. Agora, os desafios é que há muitos tipos de intervenção, há muitas abordagens, há muitas formação e muitas informações, algumas totalmente contraditórias. E estamos a tentar, eu aqui em Portugal, você no Brasil, estamos a tentar com a nossa experiência, né? Porque para mim são mais de 20 anos, você também, nós os dois são mais de 40 anos, já são muitas horas de intervenção, foram muitos clientes, muitos pacientes, muitas situações que nós vivenciamos na nossa prática do cotidiano. Então, eu acho que de uma certa maneira nos dá uma certa capacidade de poder ajudar quem está a começar
e também ajudar a esclarecer às pessoas o que são as intervenções assistidas com cavalos. Ok? Então, Edi, claro que nós todos aqui estamos muito curiosos em entender melhor o que é o psicodrama com cavalos. Nós na Europa temos o psicodrama, que é uma prática muito conhecida no mundo das terapias. Agora, o psicodrama com cavalos, não sabemos o que é. Então, Sim, muito interessante. O psicodrama com cavalos ele surgiu em 2003, quando eu comecei a fazer um trabalho em uma organização, em uma empresa com alta liderança, chama Comitiva Canastra. E coincidiu de eu estar na minha formação em psicodramas. Eu fiz psicodrama nível um, 2 e 3. No nível um, tinha dificuldade de escrever e eu quis, e a minha proposta na formação era para autoconhecimento. Eu cheguei para meu professor e falei: olha, eu estou aqui na formação para autoconhecimento. Eu jamais imaginei estar como terapeuta. E quando eu comecei, ela olhou para mim e falou assim: não, se você tem dificuldade de escrever, faça uma vivência, que é a sua força. E eu peguei a comitiva canastra, que tinha um olhar mais comportamental, estruturei dentro do psicodrama com cavalos. E eu não tinha noção do que eu estava criando. A minha professora ficou encantada com a proposta e mandou meu trabalho, sem me comunicar, para um congresso. Isso já lá em 2010. Eu já havia feito algumas comitivas, já estava totalmente modelada dentro da proposta psicodrama. E no congresso em 2010 de psicodrama, o congresso brasileiro e internacional, o filho do Moreno, o Jonathan, estava no congresso e no horário da minha apresentação tinha mais 46. E ele escolheu justamente assistir a minha apresentação. Foi um barato, porque ele ia andando no corredor, aquele pessoal todo atrás dele, e ele parou na frente da minha sala e falou: é comitiva canastra, é essa daqui. E, e aí eu não sabia que estava acontecendo, pegou uma repercussão internacional, né? E aí eu fiz trabalhos no Brasil, fiz comitiva no Chile, e dentro desse trabalho de comitivas, nós temos a estrutura do psicodrama, é o aquecimento, ação dramática e o compartilhar. Numa comitiva, nós estávamos compartilhando e os participantes começaram a trazer a conexão com os cavalos e trazendo a força do cavalo na comitiva, saindo um pouco da proposta da comitiva e trazendo essa força da conexão. Foi onde eu me despertei e comecei a aprofundar nesse estudo. E aí fui percebendo que o cavalo, não só a força, mas o vínculo com o ser humano. Aí fui me aprofundando nos estudos. Até no livro eu conto com detalhes esse percurso que eu fui migrando de uma vivência psicodramática montada. O palco nosso o Moreno utiliza sempre o lugar da vivência, que chama de palco, né? E o palco da comitiva Canastra era a Serra da Canastra. E aí eu comecei a fazer o trabalho estudando em solo, os cavalos em liberdade e em solo, né? Então, esse foi um processo que é onde eu cheguei nesse modelo hoje, apesar que a comitiva existe até hoje. Inclusive, eu fiz a comitiva Canastra no Caminho de Santiago também, eu não faço só na Serra da Canastra. E, e a partir daí, quando eu percebi essa força terapêutica a serviço da cura, eu comecei a filmar e registrar todas as vivências. As primeiras vivências, antes de eu finalizar o processo, foram 500 atendimentos filmados. Eu investia 3 a 4 horas a cada 1 hora de vivência. Acabava a vivência, eu debruçava. Estou falando muito rápido? Não. Tá tranquilo, não, gente? está bem. Só que há momentos há pequenos momentos que talvez a tua rede não está muito boa e então Sim. perdemos um pouco. Mas tudo bem, Ah, pode tá acontecer. bom, obrigado. Então eu fazia o atendimento que gerava em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e depois eu debruçava 3 horas estudando os movimentos dos cavalos, o movimento das pessoas para entender, né? E foi um barato que às vezes eu falava assim, colocou a orelha para trás, a pessoa sinalizou que era raiva.
Aí o outro, aí eu chegava na próxima vivência, aí o cavalo colocava a olheira para trás, a pessoa falava assim, não, isso é liberdade. Eu desconstruía tudo que eu tinha feito até aquele momento, debruçava de novo, e vamos entender que é qual é a força da conexão. Foi aonde o psicodrama traz uma força muito interessante, que é alguma coisa, um dos itens que eu e a Nathalie trocamos muito, que não tem adivinhação, né? Não tem interpretação, tem leitura, né? Tem compreensão do que está acontecendo através da conexão dos cavalos com o ser humano, né? Depois dessas 500 atendimentos, eu comecei a trabalhar de uma forma mais intensa e eu tive uma dificuldade em 2017, quando as minhas redes sociais foram invadidas e eu fui questionado que o que eu fazia era estelionato, era pseudociência. Eu procurei um amigo meu da academia e ele falou: do processo você não gosta de escrever, né? Você não fez nem o TCC do seu psicodrama. E, agora você quer fazer um mestrado, o caminho é mestrado e doutorado. E eu não, mas assim, bate pronto, eu falei, vou fazer o mestrado. E ainda fui ousado, né? Cheguei na academia e falei, qual que é o público mais cético? Ah, são os médicos. Então, meu mestrado, a dissertação está em intervenções terapêuticas com cavalos na formação em medicina. Também não sabia o que eu estava criando, né? Porque quando eu fiz, eu mandei meu artigo para a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, que faz a grade curricular, e eles publicaram na revista, é uma revista mais crítica que tem cientificamente no Brasil, da medicina, e eles estavam com um movimento paralelo de implantar espiritualidade na formação de medicina, trazer médicos mais humanizados, mais humanistas, mais com esse olhar de psicossocial, né, como um todo. E aí eles me convidaram para um congresso, o BEM, Congresso Brasileiro de Educação Médica. E foi nesse congresso que eles chegaram para mim e falaram assim, ó, você criou algo que a gente busca para colocar na formação em medicina. Quantos profissionais você tem? Eu fiquei olhando para, era uma reunião, né, era um grupo de espiritualidade que chama da ABEM. Eu falei, eu tenho eu e mais eu. Aí foi a partir daí que eu criei a escola. Nós temos uma escola de psicodrama e psicodrama com cavalos. E eu venho preparando profissionais, inclusive aqui nós temos alguns alunos presentes. Obrigado pela presença de vocês, né? E, e aí veio o livro, foi daí que surgiu a importância de eu escrever um livro que chama Psicodrama com Cavalos, o Sexto Elemento. O Moreno, quando criou o psicodrama, foram 5 elementos, né? Que é o palco, o diretor, o ego auxiliar, o protagonista e a plateia. E não dava para encaixar o cavalo em nenhum lugar. O cavalo é único, o cavalo é uma proposta diferenciada. Foi quando aí veio à tona a proposta do sexto elemento. Foi quando eu fui para Portugal, porque eu fui apresentar meu livro no Congresso Ibero-Americano de Psicodrama, no ano passado, em outubro, e, que deu certo de apresentar. Foi quando aí eu fui em Portugal, foi onde eu conheci a Inês, eu não sei se ela está aqui ainda. E a Inês identificou um local. Ah, tá lá, a Inês. Ela conseguiu um local para nós fazer, para eu fazer um atendimento. Então, quando a gente conseguiu esse lugar e eu fiz um atendimento, eu percebi uma autorização para eu estar em Portugal também, que isso para mim mexia muito comigo. E nas trocas, a Inês, eu tentando falar com a Nathalie, né? Se falar com a Nathalie, gente, a agenda dela é muito apertada, né? E, e aí, após o atendimento que eu fiz na quinta, que a Inês organizou, obrigado, Inês, né, pela atenção, nós tivemos a oportunidade de encontrar eu conhecer a Nathalie pessoalmente, onde nós já falamos aqui que foi uma troca maravilhosa e nós acabamos nos identificando muito. Aliás, eu não estou vendo a Nathalie aqui. Tô aqui, tô. Ah, opa! Isso é um pouquinho, um resumo do resumo, né, de como surgiu o psicodrama com cavalos. E eu acho que é interessante trazer. Agora eu finalizei o segundo livro, que é a capacidade télica dos cavalos.
é um termo também moreniano, do moreno, onde prova, fundamenta a capacidade de conexão do ser humano com o cavalo e por que o resultado que traz numa intervenção com os cavalos, benefícios tanto na questão física, emocional e psicológica, né? Então eu trago isso no meu segundo livro que eu vou ter a oportunidade de lançar agora no mês que vem, né? Então é um resuminho, né, Nathalie? Está bem, sim. E resumir 20 anos assim é difícil, sem dúvida alguma, mas eu acho que tu tocaste nos pontos mais importantes, não é? Para quem está aqui conosco que não conhece, não é? E não conhece realmente o que são, do modo geral, as intervenções assistidas por cavalos, porque neste momento isto tudo é um mundo muito grande, não é? E o Sim, que tu explicaste, não é? Que foi mesmo uma jornada de muita dedicação e de estar sempre à procura de não tomar as coisas como explicar isso em português certo? Em inglês, de don't take it for granted, como uma coisa, Maria João, que é muito boa em português, Adquiridas. As coisas adquiridas, adquiridas. obrigada. É que as coisas não são adquiridas e a base do trabalho é mesmo, porque isso, na realidade são intervenções pioneiras, não é? Então, como que fazemos os pioneiros, e eu me incluo nisto, né? Temos que ir no terreno e experimentar e ver isto funciona, isto não funciona. Isto funcionou, vamos lá ver se isto, então vamos tentar reproduzir isso não sei quantas vezes. Mas afinal isto não volta a funcionar, então não é bem aquilo que eu tinha pensado. E ali vamos colocar essa parte científica, não é? Que é muito complexa. Que é muito complexo porque não temos base, ou pouquíssima base de comparação com uma metodologia que realmente foi criada e talvez seria importante para quem está aqui conosco explicar um pouco a diferença nesse mundo tão complexo das intervenções com cavalos, não é? Porque eu acho que hoje em dia, para a maioria das pessoas, o mais conhecido é aquilo que nós, na Europa, chamamos de hipoterapia ou equitação terapêutica. Isto eu acho que hoje em dia está muito claro na cabeça das pessoas. São intervenções que são feitas para um público, na maioria dos casos, que tem dificuldade psicomotora ou somotora ou psicológica, patologia de deficiência, na qual a motricidade do cavalo, ou seja, são intervenções montadas, sempre vamos montar no cavalo, e a motricidade do cavalo que vai ter uma ação sobre o corpo do ser que está em cima. Isto é algo que está, ao meu ver, muito conhecido e a maioria das pessoas conhecem isso. Agora, o que estamos a falar aqui são intervenções assistidas por cavalos, na qual não se monta no cavalo. E para a maioria das pessoas isto é chinês, então se eu não monto no cavalo, o que é que eu vou fazer com o cavalo? E esse tipo de intervenção surgiu, acho que uns 30 anos atrás, nos Estados Unidos. Os pioneiros foram os americanos, principalmente uma escola que se chama IAGALA, e um dos trabalhos pioneiros que foi feito foi com os presos de alta segurança, aqueles presos que ficam na prisão para o resto da vida, que muitos são psicopatas e fazem coisas dramáticas. E houve um cowboy que teve a ideia de trazer cavalos selvagens Mustang para dentro das prisões, e de ensinar aos presos que queriam como desbastar cavalos selvagens. Ou seja, era colocado um humano selvagem com um animal selvagem e os dois tinham que se confrontar. Partiu disto. As intervenções começaram assim. Não vou continuar porque a história é muito bonita. Aliás, há um filme sobre isso. É muito interessante o que tem acontecido. Muitos seres humanos ficaram salvos e conseguiram até sair e se recuperar. Muitos também com problemas de toxicodependência conseguiram se recuperar desta maneira. Pronto, e a partir daí, então, que a IAGALA criou a sua metodologia. Hoje em dia,
Existem muitos tipos de abordagens, muitas escolas, e não existe uma entidade que vem regular isso. Está a ser muito difícil regular isso. Quem está a tentar, em alguns países, regular isso são as sociedades hípicas, porque hoje em dia viram que pode-se ganhar dinheiro com isto, e estou sendo muito sincera, mas realmente alguém que tenha a capacidade de regular isso e dizer isto é assim que se faz, não há. Há é a boa vontade de pessoas que já têm muitos anos de experiência e querem, de um ponto de vista ético, tentar fazer um bom trabalho. É isso que nós estamos a tentar aqui fazer, não é? Tentar explicar às pessoas o que são realmente as intervenções e, como bem diz o Eddie, não estamos a inventar sobre o comportamento do cavalo. Aqui que entra realmente a ciência, a ciência na qual nós baseamos a etologia. A etologia é a ciência que estuda o comportamento de uma espécie no seu meio natural. E quando trabalhamos então com o equino, temos um etograma, que nos explica realmente o que é um cavalo, e nas sessões vamos nos basear sobre esse etograma e nós vamos nos basear também no conhecimento que temos desse cavalo. Não vamos trabalhar com cavalos selvagens, porque um cavalo selvagem é muito lindo e maravilhoso, mas quando vamos querer nos aproximar ele vai fugir, porque o cavalo, no seu etograma, é um animal de fuga. Ele, quando se sente em perigo, não tem como muito atacar. Ele tem algumas ferramentas para atacar, mas não é como um boi, por exemplo, que tem chifre, coisas assim. Então, o que ele vai fazer é fugir. Então, para as intervenções, não podemos trabalhar com cavalos selvagens, temos que trabalhar com cavalos desbastados, ou no Brasil é amansados, acho que vocês chamam assim, Sim, e adestrado ou vamos, amansado. exatamente, e preparar e ter eles em condições as mais próximas ao estado natural deles, que é em liberdade e em manada. Pronto. Então, era só uma parêntese para tentar um pouco situar Perfeito. vocês sobre o tema que estamos aqui a falar. E isso é muito sério, Nathalie. Uma das coisas que eu não falei, quando eu estava no processo dos 500 primeiros atendimentos, onde falava que estava fazendo intervenção terapêutica do cavalo, eu pegava o carro e ia. Eu fiz a formação do EH, eu ia e fazia justamente para compreender, né? E essa questão do cavalo em liberdade, né? E não só em liberdade dentro do palco arena ou do picadeiro, seja o nome que for, mas viver em liberdade, né? Viver não fechado, não encolcheirado, eu não sei o nome mesmo que em Portugal usa, né? Mas que Em aqui a gente boxe. fala Em boxe. box, é isso, verdade. Uhum. Em box, né? Então, são detalhes que no final faz toda a diferença numa intervenção e no, no processo de cura, no processo de aprendizagem. Exatamente. Então, tu poderias nos descrever, assim, é difícil, eu sei, mas uma sessão tipo de psicodrama com cavalos. Como funciona? É, nós temos basicamente três momentos chaves, né? Primeiro é um aquecimento, é o acolhimento, gerar vínculo no psicodrama nós chamamos de protagonista, né? Algumas é, outras propostas chamam de cliente, paciente, né? Então, no primeiro momento nós geramos um vínculo e acolhe o protagonista. É um aquecimento inespecífico. Depois nós vamos para o aquecimento específico, onde nós já trabalhamos o que o protagonista gostaria de expandir a consciência, de olhar, de curar uma dor, enfim. A partir do momento que está claro isso para o protagonista, isso já os cavalos no palco arena, né? E nós entramos no palco arena com a consigna de olhar para o que foi trazido, apresentado pelo protagonista, e propõe a conexão do protagonista com os cavalos.
e os cavalos em liberdade, e o protagonista também total liberdade. O terapeuta na proposta do psicodrama é chamado de diretor, né? O nome que ele utiliza. Então, o diretor vai acompanhando o protagonista, trocando com o protagonista o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, através da conexão dos cavalos. A gente, sempre partindo do protagonista. E é impressionante como o protagonista, a força da conexão, como os cavalos percebem e começam a mostrar para o protagonista ele perceber momentos da vida dele, ou a origem da situação, enfim. A criança ferida, tem várias situações, ou um trauma, ele automaticamente ele remete àquela situação. Aí a cena é construída, psicodrama trabalha com cena. A cena é construída através do protagonista com os cavalos. Eu tenho hoje, eu parei de contato nas 3.000 atendimentos quando eu escrevi meu livro, devo estar em quatro e pouco. Eu não tenho uma vivência igual. Tá? Todas as vivências eu tenho uma característica de arrepiar, né? Eu arrepio, né? E quando o protagonista entra na catarse, no processo de catarse, entra naquele processo que é o auge ali da vivência do psicodrama, e aí o termo que a gente utiliza é o rematrizar, um olhar novo para uma situação antiga, ele rematriza e sai com aquela situação resolvida, curada, né? E depois que acaba essa vivência no palco, a arena, nós temos um fechamento, é um compartilhar. E aí nós saímos do palco arena, vamos para um local com a visão para os cavalos para o palco arena e nós trabalhamos o compartilhar, como foi para o protagonista, o que ele sentiu, o que ele percebeu. E ali nós percebemos o protagonista, o quanto ele está alinhado, o quanto ele está lúcido e o quanto isso foi é, o processo de cura dele, né? Isso numa vivência Uhum. normal. Quando nós fazemos isso, essa vivência na formação, nós temos um outro momento, que aí é só para com alunos, é só para que a gente chama de processamento. Aí nós vamos compreender o que aconteceu com o protagonista, o que aconteceu com o diretor, com os cavalos, a vivência como um todo. É de uma forma simplória também, mas só para ter uma noção de como que é a proposta. Então, tu podes nos dizer a diferença entre as constelações familiares com cavalos? Qual é a diferença com o psicodrama com cavalos? Porque eu sei que tu fizeste muitos anos também de É, constelações no Brasil. exatamente. Como eu disse, né, tinha qualquer vivência, qualquer proposta, eu já ia e também facilitei constelação. Algumas características simples, apesar de perceber as pessoas que não conhecem as duas propostas ou que conhecem uma ou a outra achar que é a mesma coisa, não é. São duas propostas, estruturas totalmente distintas. Totalmente não, distintas, vamos falar. É porque Bert Hellinger ele sintetizou várias metodologias para criar as constelações, né? Constelação é uma sintetização de metodologias. E dentro da metodologia que ele sintetizou, todo jogo cênico ele buscou do Moreno psicodrama. Então, por isso a confusão que as pessoas olham, isso é psicodrama, isso é constelação. E o psicodrama não é uma proposta que é massificada ou divulgada para um marketing forte. É diferente das constelações. Então, são duas. Por isso que as pessoas olham para mim e falam, é constelação. Às vezes eu nem me despendo a explicar tudo isso. Mas as constelações, ela tem um movimento, primeiro, para iniciar uma vivência. Normalmente ela inicia com um tema. O que você gostaria de trabalhar? Relacionamento. Isso não importa se o relacionamento com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, né? E aí já parte para a vivência e vem os representantes, né? No psicodrama, nós trabalhamos o que você gostaria de expandir a consciência no aquecimento. Quando o protagonista traz algum sentimento, alguma dor, nós trabalhamos um processo que chama processo investigatório. Nós vamos investigando, trazendo tanto para a consciência do protagonista, aquela dor, de onde vem, desde quando, e nós vamos trocando, e também nós não interferimos em nenhum momento dessa construção, só com perguntas abertas. Depois, na vivência, o que é mais marcante, tem outras características, mas estou trazendo só o que é mais marcante.
O facilitador de uma constelação, ele parte sempre do representante, ele parte do cavalo. O movimento do cavalo foi esse, isso significa isso, 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 né? Ou pode ser isso, 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 né? O psicodrama é sempre a partir do protagonista. O que acontece ali? O que está acontecendo? Quem é? Né? Uma coisa, ontem não, domingo à tarde eu fiz um atendimento onde o meu cavalo era que é o chefe da minha manada vive solta, como o mais próximo da natureza eu consigo proporcionar para eles, é o maior, é o mais forte, né? E aí ela falou, quem é? Minha mãe. É a mãe dele. Ali era a mãe dela. Percebe a diferença? Eu chegar e falar, não, esse é o macho, esse é o pai. Não, é a mãe. Aí acaba a pergunta, nossa, sua mãe é forte, ela é muito forte. Ela escolheu a mãe, o cavalo mais forte, né? Aí a gente passa para uma leitura com perguntas também, né? Sempre com perguntas para depois que você tem um repertório que nós partimos, construímos a cena, nós fazemos uma nova cena com um novo olhar, Hum, né? hum. E Sim. depois, no final, a questão do compartilhar. Nós investimos muito no compartilhar, no psicodrama. Finalizou, como foi para você? O que você está sentindo? Como que tá? O que expandiu? Você assume algum compromisso com você? Como que, percebe? A pessoa ela sai com clareza do que ela vivenciou e com um direcionamento. Ela sai de uma forma é, quase os próximos passos para ela. Sabe? Uma Hum. forma bem resumida também, né? Nós temos só uma hora aqui, né, Nath? A vontade minha é de trazer um monte de informação, mas é mais para contextualizar para vocês Sim. conhecerem um pouco da proposta, né? Obrigada, obrigada, Eli. É importante. E o que é importante também é porque tem havido, pelo menos no Brasil, eu sei que as constelações com cavalos têm tido assim, tem sido uma loucura absoluta, não é? E tem chegado a mim muitas queixas, muitas pessoas a achar havia muitas, aliás, eu próprio assistia a coisas que eram absurdas, de colocar nos cavalos comportamentos que não são nada coisas ligadas à etologia, que são projeções por parte dos humanos, porque nós estamos constantemente a projetar, e a induzir o cliente ou o paciente a coisas que são puras invenções e até situações perigosas, não é? Então, eu acho que é interessante nesse tipo de intervenção, na qual então vamos colocar o cliente ou o paciente a falar da sua própria história e deixar os animais em liberdade para poder eles ter uma reação, é muito delicado, é muito delicado em Sim, termos sim, éticos o que vamos fazer com o nosso cliente. Nós não podemos induzir o nosso cliente numa situação de mentira ou de manipulação. perfeito, perfeito. E, Então, eu, acho muito. e é um crime, né, Nathan? Eu falo na nossa formação, eu falo, é um crime, porque o terapeuta ali, ele está em um lugar onde uma fala dele pode tirar, contribuir, porque o protagonista sai de um lugar de extrema dor, mas também pode, ao contrário, acabar de afundar o teu cliente, o protagonista. Muito sério isso, muito Sim, sério. sim. E outra coisa que achei interessante no Ed, que você já me disse, que no psicodrama, aliás, no psicodrama sem cavalos, é assim também, há uma sequência nas sessões, ou seja, a pessoa pode vir fazer uma sessão avulsa, mas pode também haver uma sequência, todo um processo Pode terapêutico, também, que é isto que é pode. interessante, É, é isto é. que é interessante, né? Então, Porque ninguém resolve uma situação numa sessão. e Isto uma não das existe. coisas que é interessante, aqui eu tenho uma rotina bastante, acontece muito, de terapeutas trazerem os pacientes deles para fazer uma vivência psicodrama com cavalos, é, e depois para continuar. É comum o terapeuta, o psicólogo sair da vivência comigo e falar assim, eu tenho conteúdo para 2 anos. Então você vê a força da intervenção, que é uma intervenção terapeuta, junto com um processo terapêutico.
Tanto é que quando a pessoa, uma das Sim, perguntas que sem eu dúvida. faço é: você faz terapia? Se ela não faz, a minha intervenção vai ter num ponto, justamente para ela ter condições de assim, respeitar o momento, o processo do protagonista. Mas, Exatamente. Nathalie, Isto, isto, pode falar, desculpa, desculpa. A não, não, empolgação. não, à vontade. Mas, assim, eu gostaria também de que você falasse um pouco do método Chiron, né? Inclusive, eu tenho alunos aqui, tenho colegas aqui presentes nessa live, e que para você também, para eles conhecerem também a proposta, porque eu lembro quando eu li seu livro, eu liguei para você, aliás, eu mandei um áudio enorme para você, né? Não liguei, falando que o quanto eu fiquei mais empolgado, porque a sua proposta, a sua metodologia, ela vem muito ao encontro do psicodrama com cavalos e ela em nenhum momento competem, muito pelo contrário, elas somam, né? Então, eu acho que eu não consegui passar para os alunos, para o pessoal da escola, na forma que você passa. Então, acho que seria interessante você também trazer para nós do método Chiron, né? Como que um pouco dele. Sei que é pouco tempo, mas para a gente conhecer. Sim, obrigada, obrigada, Eddie. Bom, eu há 20 anos atrás eu já era psicóloga, psicoterapeuta e me deparava aqui em Portugal com situações de patologias graves, principalmente com depressões endógenas, de situações mesmo patológicas graves, que a psicoterapia clássica não fazia nada, não ajudava em nada, a arte-terapia, a arte-terapeuta jovem que eu era também não conseguia ajudar, e então eu consegui começar a ver eu fui bailarina clássica e não sou, e então para mim o corpo é muito importante e eu conseguia ver que os corpos estavam doentes. Pronto, não era só a cabeça das pessoas, era o corpo principalmente que estava doente. Então eu comecei a procurar uma metodologia que juntasse a parte psicomotora e foi assim que no Brasil me falaram da ecoterapia, no caso aqui. Foi assim que eu comecei com os cavalos. Depois voltei para Portugal, me formei na IAGALA, nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar com a metodologia IAGALA e não gostei. Para ser franca, vi muitas coisas que eu não gostei, principalmente o tratamento dos cavalos, não gostei como tratavam os cavalos. E então eu fiz a mesma coisa, eu fui lá para com os meus cavalos, comecei a fazer, a procurar em termos do meu corpo, mexer o meu corpo e comecei a ver se eu mexia de uma tal maneira o cavalo respondia à minha atitude, etc, etc. E depois comecei aos poucos com os meus pacientes e também vendo o que funcionava, o que não funcionava. E foi uma grande descoberta, quando, na realidade, tive que. Foram alunos minhas, alunas não, pacientes minhas que me pediram para formar eles na minha metodologia, que ainda nem estava totalmente estruturada. Foi assim que começaram as coisas. O método Chiron tem uma base muito ligada a exercícios que vão obrigar a trabalhar sobre o corpo. Ou seja, exercícios tão simples como ir buscar um cavalo, pôr um cabeção, pegar na guia que chamamos e andar num trajeto, isso para mim já dá tantas informações. E isto repetido N vezes no seu corpo. Uma pessoa com depressão, lá está, não é? Uma depressão clássica, tem normalmente o corpo muito para dentro, os ombros para dentro, a cabeça para o chão, não olha para a frente e há muita uma passividade que está lá presente. Então, para uma pessoa assim, entrar no redondelo, no picadeiro, e ter com o cavalo, andar em relação ao cavalo, pôr o cabeção e andar com o cavalo já é um trabalho enorme. E na maioria dos casos o cavalo não se deixa apanhar, né? Uhum. Porque a pessoa não está a conseguir criar uma relação
de confiança, já que ela não tem confiança nela, como que o cavalo vai ter confiança nessa pessoa? Os cavalos são animais de manada e eles funcionam quando sentem uma situação de uma pessoa que não tem confiança, eles vão embora, não querem ficar ao lado, uma questão de sobrevivência. Então, pronto, eu comecei a aplicar isso em vários tipos de situações e com pessoas até com patologias graves. Tive 14 anos a colaborar com uma das grandes clínicas em Portugal que trabalha com toxicodependentes. Tínhamos sessões uma vez por semana, sessões de grupo. Na realidade, até hoje, acho que foram uns 3.000, 4.000 pacientes que fizeram esse tipo de sessões e às vezes com resultados extraordinários e às vezes sem resultados nenhum, porque também temos que ser sinceros e os cavalos às vezes conseguem ajudar e às vezes não conseguem ajudar, porque nós, seres humanos, somos extremamente complicados. Então foi assim que as coisas foram acontecendo. Então, sim, há muito essa diferença, há mesmo um trabalho feito sobre o corpo. Uhum. Sim. Uhum. Muito bom, né? Quem vê a gente trabalhando, né, Nata? Ele fala assim: eu acho que a coisa mais agressiva que tem para mim é a pessoa vai, faz uma formação de um final de semana, uma proposta, ou faz uma vivência, que tem casos aqui já explícito no Brasil, e sai como um terapeuta ele se divulga como se fosse um terapeuta com cavalo, assistido por cavalo, né? Você vê, olha a sua história, olha o público que você trabalhou, complexidade, a delicadeza que é, né? O cuidado que precisa ser feito, e quanto de estudo, quanto de observação para chegar, falar assim, não, tem um método, né? É um processo. Exato. É importante a gente Exato. reconhecer isso, porque infelizmente não é o que está acontecendo tanto aqui no Brasil, e fiquei sabendo que aí na Península Ibérica também não. Foi minha surpresa quando nós trocamos, que tem situações aí que é até mais graves do que aqui e aqui mais graves do que aí. Sim, sim, e acho que no mundo todo. E estamos a falar também muito da ética para com o ser humano, não é? Mas também tem que haver ética para com o animal. Sim, E, e, e os maus tratos dentro das terapias com cavalos são comum, é regular. Então, na hipoterapia, na equitação terapêutica, é assustador ver quantas situações de cavalos que são montados ao longo do dia inteiro, cheios de dores no corpo, e são chamados de cavalos terapeutas. sim, Né? sim. Então, o nosso papel também é tomar cuidado quando formamos as pessoas, também de ensinar boas práticas para com os animais, porque nós não queremos ter como parceiros terapeutas na nossa equipa, não é? O cavalo faz parte da nossa equipa, alguém da nossa equipa que esteja doente ou em sofrimento. Aham, sim. São Então, três olhares, né, que nós temos. A postura do terapeuta, o olhar para nossa equipe, né, os cavalos, e o respeito com o protagonista, cliente, paciente. E não é moda, né, Nathalie? O que eu falo assim, ó, a gente não entra na formação, quando vai fazer a formação, eu tenho um processo seletivo. Se eu percebo que a pessoa está vindo porque acho que está na moda, porque é bonito, não adianta, porque isso não é o caminho, né? Não, é algo que eu me sinto chamado, é algo que faz parte, é uma missão minha, é um propósito de vida. Aí sim, não, ok, vamos caminhar junto. Porque a caminhada é dispendiosa e exige muita dedicação e muita entrega. exatamente, exatamente. E eu agora aproveito também para dizer uma coisa, eu durante os últimos 15 anos eu formei muitas pessoas aqui em Portugal e também formei no Brasil, e tenho umas pessoas assim, umas na França, pronto, um pouco espalhadas também na Espanha, mas de 2 anos para cá decidi parar de formar, porque eu agora quero me dedicar a pessoas que já são formadas por outras escolas, por outras metodologias dentro das intervenções e quero mesmo me dedicar a ensinar, a fazer supervisão dessas pessoas, porque eu me dou conta que
falta muito, as formações são curtas demais, as pessoas começam a trabalhar sem capacidade para trabalhar, então a supervisão é muito importante dentro da formação que estou agora, que chamei de introdução ao método Quirón também, porque permite também ensina um pouco do método Quirón. Não é uma certificação, há um diploma no fim, mas o mais importante são 10 sessões de supervisão para essas pessoas nas quais vamos trabalhar. A relação terapêutica, o comportamento do cavalo, a ética, a relação de transferência e contra-transferência, para quem não conhece, aquilo que projetamos, aquilo que também sentimos que projetamos como facilitador sobre os nossos clientes, aquilo que projetamos em cima dos cavalos. Pronto, são temas complexos, mas eu acho que hoje em dia também temos que dar apoio a essas pessoas já formadas Sim, que estão perdidas por aí. sim, sim. Muito importante mesmo, e é necessário, né? Supervisão, acompanhamento, orientação. Muito legal, Nathan. Olha só, eu estou olhando aqui no chat, né? O tanto de, ó, Rio de Janeiro, Regina está no Rio de Janeiro, Marta está em Portugal, XB, eu não sei quem que é Lisboa, Cecília está em Oeiras, Portugal, Oeiras. Oeiras, Maiara, Borda da Mata, Minas Gerais, Cecília em Ericeira, Inês em Coimbra, Pedro em Lisboa, Rubem em Cascais, Mu, Norte, na Islândia. Maria João está na Olha, Flórida. Joana. Ana de Um São giro. Paulo, alguém de Petrópolis, a primeira aluna do Método Quiron, em Petrópolis, Exatamente, Eduardo, Adriana, querida. Eduardo de Viana do Castelo, Uhum. Roselane de Sorocaba, Paula Renata, estado de Goiás, mas vive já em Portugal há 6 anos. Lilian Franca, minha conterrânea. Thelma de Tocantins. Cecília de Nossa, Oeiras. Olha só, muito bom. que lindo, Divinópolis. obrigada. Muito bom. Olha, então talvez já que você falou dessas pessoas todas que estão conosco, e que bom, podíamos abrir um pouco um pequeno espaço para perguntas, ou antes disso você quer falar hum, da, da, dos próximos passos, das surpresas que você tem para nós? Eu acho que eu vou deixar eles curiosos, viu, Nathalie? Porque Tá nós temos bom. uma surpresa para vocês, né? A Nathalie falou que não quer mais trabalhar com formação, mas é assim, ó, gente, aqui entre nós, né? Vou desligar o áudio dela, o som dela. Doce ilusão. Aqui no Brasil a gente fala assim, ó, doce ilusão. Nós precisamos muito ainda de pessoas na formação também, além do acompanhamento, né? Mas nós temos algumas propostas aqui para vocês. Mas também não sei se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida, e aí, senão, a gente, até Sim. por causa do horário, né, a gente já pode passar para. Eu tenho um presente para vocês que eu prometi lá no Store, né, que é um e-book, e tenho duas propostas aí para nós nos próximos passos, Península Ibérica. Alguém? Pergunta. Quem quer fazer uma pergunta? Eduardo levantou a mão. Eduardo, sim, então. Então, muito rápido, boa noite a todos, muito obrigado então por esta live. Já conheço a Nathalie é minha psicóloga e ela conhece a minha experiência com cavalos, que não é nenhuma, atenção, eu nem tenho nenhuma ambição de ter formação ou para dar formação, mas apenas curiosidade, porque eu tenho encontros aqui com cavalos selvagens que são chamados guerreiros aqui no norte de Portugal. E eles, de facto, eu acho que a Nathalie explicou-me, eles acolheram-me. E eu gostava de desenvolver mais estes encontros, que é quase há um ano. Normalmente, quando eu estou com alguma raiva ou alguma perturbação, eles não me aparecem e eu conheço bem os locais onde eles se encontram. Normalmente é numas voltas de bicicleta que eu vou, e foi num momento bastante duro e difícil da minha vida que
que eles me rodearam 18 cavalos, uma manada deles, e normalmente, como a Nathalie disse, isto são cavalos que fogem das pessoas, não é instintivamente, quando veem. E eles rodearam-me, e eu achei que era Deus que estava ali, se calhar até é, mas gostava de desenvolver um bocadinho mais, portanto, gostava de ter interesse, mas a nível pessoal. E o Eddie, certamente, e a Natália podem ajudar. Fico triste que a Natália não pode formar mais pessoas ou não quer, mas eu estou aberto a sugestões e a questões, e o Eddie, se puder ajudar nesse conhecimento. Obrigado. Com certeza. Você faz parte do nosso propósito próximo espaço. Exatamente. É, muito bem. Sim. Se quer responder? Ele questionou a questão de ser me ajuda, Nathalie, porque eu entendi que ele Sim, trouxe sim. para conhecer um pouco mais sobre os cavalos e um pouco mais nessa conexão. Seria isso? Sim, exatamente. O Eduardo gostaria de desenvolver ainda mais essa conexão com cavalos selvagens. Ok. Eduardo, eu tive experiência somente uma vez com cavalos selvagens, né? E eu tenho mais assim, mas já tive experiências com cavalos. Quando eu falo cavalos, eu estou falando de moares, né, jumentos, estou falando toda essa família. E eles têm a capacidade, sim, de conectar, né? Lógico, isso é dele. E eu já tive experiências maravilhosas com cavalos soltos e eu viajando na estrada. Eu estava em Franca, São Paulo, são 400 quilômetros. O Brasil é muito grande, né? Então, daqui São Paulo dá 400 quilômetros. Sei 400 quilômetros de Portugal. Eu estava com um cliente e nós estávamos discutindo uma questão e passando na rodovia, pista dupla, e nós paramos numa fazenda, pulamos a cerca e tinha uns cavalos, mas os cavalos estavam longe. Nós começamos a trabalhar com os cavalos, trabalhar com o meu protagonista, e os cavalos se aproximaram, se conectaram com ele, e, e foi um movimento maravilhoso, revelador para ele. Eu devo ter ficado uns 40 minutos no pasto, aberto, e depois ele teve curiosidade de identificar a fazenda, e ele ficou sabendo que os cavalos não eram adestrados, mas não eram selvagens, né? Então são duas coisas distintas, né? Aqui nós chamamos de chucros, eu não sei como que chama em Portugal. É o cavalo que não amansou, né? É o não adestrou. Então ele não era adestrado, os cavalos, mas não eram selvagens. Mas é da natureza do cavalo. O cavalo tem a capacidade de se conectar com a gente e a gente com eles. O meu sonho, eu estou organizando uma viagem para os Estados Unidos, onde tem uma manada de Mustangs selvagens. E eu não consegui autorização ainda. Já tentei duas vezes, porque é um parque, eles vivem num parque. E é um sonho mesmo a ser realizado na minha vida. E eu quero ir para lá, nesse parque, para me relacionar com eles, para ver como que vai ser essa comunicação, essa conexão, né? Mas, como a Nathalie trouxe, os cavalos selvagens, a natureza dele é de fuga, né? De proteção e fuga. Então, não é um processo como a gente igual nós trabalhamos o psicodrama, uma intervenção assistida por cavalos. Não sei se foi essa pergunta sua, mas eu estou trazendo aí o que eu entendi. Como eu disse para a Nathalie, eu tenho uma dificuldade com o português de Portugal. A Inês sabe disso, a Nathalie sabe disso, né? Então, às vezes, eu me confundo um pouco na dúvida. Tudo bem, Mas, mas tranquilo. o Então, que você. É? Desculpa. eu então como sotaque francês, imagino, né? Imagina, né? Poliglota, né? Mas a imagem que você trouxe no grupo, Eduardo, eu fiquei muito emocionado na hora que eu vi aquelas fotos, né? A minha sugestão para você, investe nessa conexão e nessa presença com os cavalos, tá? É, dá trabalho, dá. Igual eu trouxe um pouco do meu percurso, a Nathalie um pouco do percurso, mas a oportunidade de você estar próximo de cavalos, animais selvagens, é único, né? Sim, e eu só posso acrescentar uma coisa para o Eduardo, porque também sei da profissão do Eduardo, não é? Então, mexo com animais e com a natureza. Então, um exercício que seria interessante também tu levares um caderno
e realmente registar. Até podes colocar uns nomes aéreos, como quiseres, não é? E vais fazer um trabalho de etólogo, não é? Então, a égua tal que tem a mancha branca ali nas costas, ó, tu dás o nome de Chamazela de Catarina, por exemplo. E ela tem um podre, ou nasceu um podre tal dia. Então, tu vais levando mesmo todo um caderno e podes fazer dizer mesmo o trabalho de etólogo. Isso Estou a vai ter. fazer isto, estou a fazer isto. Esta semana nasceu o Zorro e a Estrela. Ah, que lindo! Muito bem. Mais perguntas? Se alguém tiver. Alguém que perguntou aqui, a Mônica Alves, se a formação é possível ser ter formação base em psicologia ou coaching. Então, eu respondi a formação do Ed, por aqui eu que sei sim, a minha não. Mas não sei se a Mônica se referia a quem, a que formação. A formação em psicodrama, ela acolhe tem duas titulações. O psicólogo e o médico recebe a titulação de psicodramatista psicoterápico. As demais profissões, as demais graduações recebem o título de psicodramatista socioeducacional. Então, uma tem foco no aprendizado e a outra tem o foco terapêutico, né? Então, por isso que é possível, e eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu posso fazer a formação em psicodrama? Sim, só que o seu foco vai ser socioeducacional. Essa é a diferença. Ok, bom saber. Sim. No caso do método Quirón, as intervenções dependem da formação da pessoa. Então, o psicólogo, psicoterapeuta vai ser formado na área da psicoterapia assistida. Um coach certificado será formado na área do coaching assistido. Um especialista em cavalo será formado em intervenções assistidas, em aprendizagem, desculpa, aprendizagem assistida. No método Quirón, também no teu caso, mas para mim é muito importante que a equipa seja formada por um facilitador, no caso aqui, por exemplo, no caso da saúde mental, facilitador formado em psicoterapia, em psicologia e também na metodologia, e um especialista em cavalos para realmente poder dar as informações certas sobre os comportamentos dos cavalos. E entre parênteses, para mim, um especialista em cavalos não é obrigatoriamente um monitor de equitação, ok? Porque na Europa, monitores de equitação sabem muito bem montar, mas em termos de etologia é outro tema, ok? Então, e essa junção, às vezes temos pessoas, no meu caso, que têm as duas valências, então podem trabalhar sozinhos quando estão a trabalhar com um ou dois pacientes. Quando estamos com vários pacientes em terapia de grupo, terapia familiar, temos que ser mais facilitadores por razões evidentes de segurança. Ok? Pronto. Legal. Pati Renota com a mão levantada. Não sei se é assim que fala seu nome. E a Pati é minha segunda formada no Rio de Janeiro, formada no método Quirón. Patrícia? Ah. Oi, Nathalie. Oi, tudo bem? Oi, tá escutando? Então, eu, na verdade, nem tenho uma pergunta, mas eu queria só dizer que eu, como formada no Método Kiron, o ganho, eu já trabalhava facilitando, porque eu sou médica veterinária, etologista, equina, trabalho com comportamento há muitos anos. Depois que eu formei, já trabalhava como facilitadora de algumas intervenções assistidas, como constelações, algumas sessões de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E, e depois que eu fiz a formação, eu vi como agrega a parte de conhecimento técnico que a gente tem, tanto com o cavalo, que para mim já era muito forte, mas com o lado humano das sessões é encantador, assim, é algo que eu queria deixar registrado aqui, que
que eu tenho uma verdadeira adoração. Porque depois que eu me formei, eu aprendo, cada sessão eu consigo ter a capacidade de aprender mais e mais e mais, porque a base me fornece todo esse conteúdo para estar cada vez absorvendo mais. E é isso, queria agradecer e dar esse depoimento. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Que bom ouvir isso. Sim, é verdade que normalmente quem depois passa para a prática, sim, muda tudo, muda tudo. E por isso que é importante haver um alicerce teórico muito bem estruturado, porque se não há isso, andamos na maionese, como se diz em Portugal. Não é? Obrigada. É, aqui no Brasil é Obrigada. viaja na maionese. Eu viajo, eu ando, pronto, mas você tem uma história de maionese no meio disso. Desculpa, francês aqui. Eddie, por favor, já estamos à espera das surpresas, então, Vamos. conte-nos. Olha, um convite especial para vocês, para quem está aqui na live. Primeiro, eu vou presentear vocês com um e-book sobre o psicodrama com cavalos, né? E no dia 31 de março, às 20 horas de Portugal, nós faremos um workshop de 2 horas para apresentar para vocês a proposta do psicodrama com cavalos já de uma forma mais aprofundada, a parte, a fundamentação, os resultados, os benefícios, né? Juntamente com o método Quiron, né? E nós vamos apresentar em 2 horas, proporcionar isso para vocês. Para quem está na live, vai ter um bônus especial. Eu vou colocar o link. Todos vocês estão no grupo Portugal? Alguém que não está no grupo de Portugal? Ótimo. Então eu vou colocar lá no grupo de Portugal o link para fazer a inscrição desse workshop para nós trazermos na prática a vivência tanto do psicodrama como o método Kiron, tá? A nossa proposta, depois do dia 31, nós temos uma vivência presencial no dia 11 e 12 de abril, que vai ser em Figueira da Foz, né? Tanto Porque o Eddie vem para Portugal. Você deve dizer, você chega a Portugal dia 1 ou dia 2, né? dia Dia 1, 1, dia 2 eu dia da estarei. mentira. Dia da mentira. Eu vou para Portugal novamente. Em outubro e abril já estou de volta, né? E a proposta nossa é a gente proporcionar essa vivência presencial, onde não só mais a fundamentação teórica ou científica, mas poder experimentar, experienciar o psicodrama com cavalos. Vai ser no dia 11 e 12, em Figueira da Foz, né? Parceiro que a Inês me indicou e que nós fizemos atendimento em outubro. São duas pessoas maravilhosas e também ficaram encantados com a proposta. E então, do workshop dia 31, depois nós vamos para o dia 11 e 12. Em função desse movimento, nós estamos estudando a possibilidade de fazer exclusivamente um grupo de formação para a Península Ibérica, tá? É uma vontade muito grande minha. Nós tocamos, eu e a Nath, bastante e nós estamos bastante propensos a isso. Vai depender desse movimento, para ver como que o pessoal recebe. Falar bem claro para vocês, quando eu estive em outubro, eu não tinha essa intenção, né? Passava pela minha cabeça, mas não tinha essa intenção. Cheguei até a comentar com algumas pessoas, mas depois, e aí eu assustei quando eu vi alguns trabalhos bastante complicados sendo desenvolvidos e em alguns lugares bastante resistência para esses trabalhos. E aí, a hora que eu conheci a Nathalie, eu percebi que é o contrário. Aí eu já senti como uma missão fazer um trabalho estruturado na Península Ibérica, principalmente em Portugal, a terra dos meus antepassados, para que isso seja multiplicado e seja feito de uma forma coerente, ética e tudo mais que nós falamos aqui. Então, esse é o meu convite. Eu vou disponibilizar lá no grupo o e-book e o link para participar no dia 31. Quem se sentiu chamado, peraí, isso faz sentido para mim, mas eu queria entender um pouquinho mais. Dia 31 nós vamos aprofundar em 2 horas.
E a partir daí, nossa, agora eu quero vivenciar. Dia 11 e 12 nós temos a vivência. A partir desse movimento, faz sentido nós termos uma formação exclusiva para Portugal? Faz. Nós montaremos vai depender desse movimento. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Brasil, né? Eu tenho uma escola no Brasil, é, a minha formação é de 2 anos, nível um, são 3 níveis, nível um, nível 2, nível 3. O nível um, 2 anos, o nível 2, 1 ano, e o nível 3, 1 ano. Então, para quem é do Brasil, eu começo um grupo de formação todo janeiro. Então, esse ano nós já começamos, já está com o grupo formado. Em janeiro, aí quem é do Brasil se interessar, se sentir chamado, tanto para conhecer aqui na estância, é, para uma vivência ou para a formação, porque nós trabalhamos com grupos pequenos, né, em torno de 12 aprendizes. Então, não são grupos grandes. E será um prazer recebê-los aqui também. A Nata, eu vou trazer ela para cá, para a estância cá um dia. Em breve, né, Nata? Com muito gosto. Com muito gosto, sim. Ótimo, que boas notícias. Então, perguntas, mais algumas perguntas? Não? O pessoal Ok. tá tímido para fazer pergunta, né? Também muita gente no grupo, né? Bom, qualquer coisa também, nós estamos no grupo, né, Nath? Podem fazer perguntas, a gente esclarece as perguntas, né? E aí, Nath, eu queria agradecer do fundo do meu coração o convite, né? Não só o convite, mas a profissional, a terapeuta que você é. Em alguns momentos eu me sinto bastante consumido pelo que vem acontecendo no mundo e eu ter te conhecido e percebido a sua linha de conduta, a sua postura, o seu olhar para os cavalos protagonistas me fortaleceu bastante a expandir no que eu acredito, né? Então, não só pelo Obrigada. convite pela live, mas também me ajudou muito a fortalecer o que faz sentido para mim. Muito obrigada pelas tuas palavras. Também para mim foi importante e é importante muito ver que existe quem esteja a fazer um trabalho muito ético e com muito respeito dos cavalos e dos humanos. E é verdade que nos últimos anos tenho assistido a um desfile de situações e de pessoas, de maus tratos a animais e a humanos que tem me deixado muito triste. Então, aliás, é por isso que eu convidei você, porque quem me conhece, algumas pessoas aqui que me conhecem um bocadinho, eu sou muito chatinha, dizer assim. É, Mas não dizer mais. ser ético é considerado chato, né, Nath? Dura isso ainda, né? Assumo, assumo, tudo bem. Muito bem, muito obrigada a todos os participantes. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E estejam à vontade na próxima terça, se quiserem estar conosco, será com muito gosto mesmo. E vamos lá avançar nessa nova aventura. É um momento de entrar em coisas novas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai se falando. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, beijinhos. Obrigada. Obrigada, Cecília. Obrigada, Tati. Obrigada. Tantas pessoas que estão aqui tão queridas. Mas bem, é isso. Obrigada. Obrigada, Cecília.